Muito bem. É, Olá, meus amigos. Muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, apesar de não estar presencialmente, fisicamente, mas com certeza estamos de pensamento, coração, espírito, enfim, é uma grande alegria poder contribuir mais uma vez com o estudo dessa casa. Houve um imprevisto, não poderemos estar presencialmente, mas faremos de tudo para, numa próxima oportunidade, aí estar, ok? Vamos nos preparar, fazer nossa oração para harmonização, né? E melhor aproveitamento do estudo. Então, que possamos nos colocar numa posição confortável, respirar com calma e profundamente, e assim, Pai amado, aqui estamos reunidos para mais um estudo do ensinamento que nos trouxe nosso irmão e mestre Jesus. Pedimos a tua bênção, não só para nós que aqui estamos fisicamente, virtualmente, mas para todos aqueles que aqui estão espiritualmente. Que nossos irmãos, nossos mentores, nossos protetores possam nos auxiliar durante esse estudo, nos permitindo melhor aproveitamento do ensinamento de nosso mestre. Enfim, com a tua permissão, iniciamos agora esse nosso estudo com muita alegria. Graças a Deus. Muito bem, então vamos lá. Vamos pegar aqui o texto. Esse texto ele está no Evangelho, tá? Capítulo 17, Parábola do Semeador. Vamos falar sobre ele, vamos refletir um pouquinho sobre essa parábola tão rica, né? Ela é muito, muito rica. E deixa eu ler aqui um pedacinho para que a gente possa aproveitar, e aí a gente vai refletindo a respeito, né? Vai buscando o melhor entendimento dessa passagem. Na parábola do semeador, capítulo 17, sede perfeito, a gente tem lá item 5 e 6. O item 5 começa com duas citações. A primeira é de Mateus, capítulo 13, e diz o seguinte: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu bons frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. É muito interessante, né? Porque assim, a gente para um primeiro momento para ler esse texto, fala assim, você vai semear, quando pega as sementes, né, para colocar, algumas caem, ficam na superfície, normal, e o que tem de mais em relação a isso? E é essa reflexão que a gente quer fazer aqui com vocês, tá? Então vamos lá. O que acontece? Deixa eu ver, eu não sei se está... Vou diminuir aqui um pouquinho a captação do microfone. Bom, talvez, eu não sei se estava explodindo um pouco antes. Eu espero que agora tenha diminuído. Então, vamos lá. Vou diminuir mais um pouquinho. Eu estou olhando aqui na tela. Talvez assim já esteja melhor. Então, vamos lá. A gente começa a entender o seguinte, semeando, uma parte caiu ao longo do caminho, os pássaros vieram. Gente, tem uma coisa aqui muito importante, que hoje em dia é muito comum, né? Graças a Deus está se tornando muito comum, falar a respeito disso, que é o seguinte:
Muitas vezes a gente se esforça, se planeja, faz isso, faz aquilo, né? Então, alguém que sai para semear, tem que levar as sementes, tem que levar lá o alforje, tem que levar isso, tem que levar isso aqui e tal, parará, tem todo o planejamento. Mas às vezes pode acontecer alguma coisa. Por exemplo, o semeador, ele vai pegar a semente e vai começar a distribuir as sementes. E pode acontecer de uma semente ou outra, algumas, né, caírem ao longo, ficarem na superfície, não serem bem aproveitadas. E está tudo bem. Ou melhor, a gente tem que buscar fazer o melhor com aquilo que nós temos. Mas aquilo que a gente não consegue, está tudo bem. Isso não é um problema. A gente tem que entender isso, porque senão a gente começa a desenvolver o sentimento de culpa, de eu estou errado, eu não consigo. Consegue, mas é preciso tempo, é preciso dedicação, é preciso treinamento, é preciso orientação, e é isso que Jesus faz conosco, nos dá orientação, dizendo, isso é melhor, aquilo não é tão legal, isso dá certo, isso não dá certo, e a gente tem que aproveitar isso. No primeiro momento eu não consegui, tudo bem, vai para o segundo momento, né? Vai para o terceiro, vai quantos momentos se fizerem necessários. Tá? Então, está tudo bem. Vamos a seguir. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Toda semente, ela precisa de terra. Né? Toda semente precisa de um local onde ela possa colher nutrientes. Né? Então, a semente, ela começa primeiro, ela vai eclodindo e começa primeiro as raízes, né? Elas vão para baixo. Por que isso? Porque ao fazer isso, ela começa a criar, né? Uma firmeza, vamos dizer assim, né? Como se nós fincássemos os pés na areia, né? Na terra. Pode empurrar que não vai cair. O mesmo acontece com a semente. Então, ela começa a buscar nutrientes, água, né? Um local forte onde ela possa fixar. Conseguiu isso, aí ela começa a brotar. Só que olha só o que o texto diz. Né? Caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram. Claro, porque não havia terra. Então, aproveitou ali o que dava. Não tinha muita coisa, aí começaram a brotar, né? Porque não tinha profundidade. Só que aí, no momento em que brota, o sol bate, e até aí tudo bem, porque a semente precisa do sol. Só que quando a terra, na profundidade ideal, as raízes elas começam a sugar, né, nutrientes e água. E aí, quando o sol bate em cima, não torra, não queima. Como não havia raízes, como não havia terra, água suficiente para isso, a semente brota e diz, né? Sol maravilhoso, e não, para, porque está torrando. Então, é isso. Assim, a gente brinca com isso, mas é porque é exatamente isso. Né? E aí, bom, tem uma coisa para a gente falar, mas vamos adiante, só vamos ler aqui o que tem mais adiante. Né? Outra parte caiu entre espinheiros e estes crescendo as abafaram. O que isso quer dizer? Cai entre espinheiros. Tem terra ali, que beleza. E aí as raízes começam, né, a fortalecer, elas vão crescendo e fortalecem a semente. E a semente eclode. Só que a semente não só eclode, o que está ali, né, o fruto, a planta, a flor, seja lá o que for, precisa de espaço, precisa crescer. Só que os espinheiros que estão ali, eles crescem também e abafam. Então não permitem que o sol chegue, não permitem que se desenvolva. Essa semente ela fica ali limitada. E essa é a questão. Então é preciso, já percebeu, né? É preciso que a gente escolha o solo. É preciso que a gente escolha o ambiente em que nós vamos nos desenvolver. Essa é a questão. A parábola do semeador é justamente para isso, para indicar o seguinte: olha,
Você tem a capacidade, todos nós temos a capacidade de crescer, de evoluir, de ir além, mas precisamos escolher o ambiente em que vamos nos desenvolver. Porque se não escolhermos o ambiente, nós estamos fadados muitas vezes ao fracasso. Né? Como dissemos no início, fracassar é parte. Errar, se equivocar, né, cair, enfim, isso acontece, é parte da caminhada. E é natural. No entanto, precisamos ficar sempre observando, né? Orar e vigiar. Eu preciso vigiar, preciso olhar. Peraí, esse é o ambiente? Não, esse ambiente não está legal. Mudo de ambiente. Ah, esse ambiente é bom. Pô, que beleza. Mas preciso continuar em oração. Por quê? A oração me permite manter a vigilância para garantir que aquele ambiente, que num primeiro momento eu percebi que era bom, ele se mantenha bom. Ou, caso eu perceba que ele parecia, mas não é, então que eu possa mudar de ambiente. Tá? Então vamos lá, vamos adiante. Depois tem mais coisas para a gente conversar. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60, outras 30. E ele termina: ouça quem tem ouvidos de ouvir. O que isso quer dizer? Né? Ah, beleza, a semente caiu em terra boa. E aí as raízes, elas cresceram, penetraram no solo, coletando nutrientes, água, tudo que era necessário para o seu desenvolvimento. E aí ela começa a eclodir, começa a crescer, dando frutos. Poxa, natural. Sem sombra de dúvida. Mas tem uma informação aqui extremamente importante. Olha só. E produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60, outras 30. Ou melhor, dependendo do fruto, alguns frutos tinham muitas sementes, outras tinham poucas, médias, né, vamos dizer assim, quantidade mediana, e outras poucas sementes. Cada fruto de acordo com a sua capacidade. E isso é muito legal, porque ele já começa, o texto começa a dizer, nossa, o texto começa a dizer o seguinte: algumas sementes se perdem. Né? A gente está lá se esforçando e algumas sementes acabam caindo ali e os pássaros vão lá e pegam. E está tudo bem, ok. Mas quando nós nos esforçamos na busca do bom ambiente para nos desenvolvermos, no caso, do bom solo, para que a semente se desenvolva, né, corretamente, ainda que algumas sementes se percam, e faz parte, tá? Ainda que algumas caiam aqui e ali, quando eu busco o solo adequado, aquelas sementes que eu coloco lá para germinarem, né, para se desenvolverem, elas conseguem. E aí, quando consegue, aqueles frutos, né, alguns frutos que vêm dessa semente, alguns frutos produzem, alguns têm muitas sementes. Ele bota, né, alguns frutos têm 100 sementes. Outros, não, 100 sementes, ele bota aqui, ó, 100 por 1, né, 100 sementes por 1, ou 100%, né, tem muitas sementes. E outros, 60, e outros, 30. Né? Então, alguns frutos têm a quantidade mediana e outros poucas. E está tudo bem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: olha, nós vamos por exemplo, temos um grupo aqui, né? E aí vamos buscando, vamos trilhando os mesmos caminhos, buscando os mesmos objetivos. Alguns conseguem mais rápido, outros mais lentamente, outros numa velocidade mediana. E está tudo bem. Por quê? Porque é na capacidade de cada um. É na capacidade de cada um. Então isso quer dizer o seguinte: se estamos numa comunidade e olhamos para a grama mais verde do vizinho, lembra dessa expressão, né? A grama mais verde do vizinho, assim, caramba, por que ele consegue a grama daquele jeito e a minha não é daquele jeito? Pode ser por uma série de motivos. Pode ser que ele está há muito mais tempo cultivando aquela grama, pode ser que ele acorda um pouco mais cedo, pode ser que na parte em que ele esteja, ele recebe uma água mais limpa ali pelo solo, pode ser um monte de coisa.
né? Pode ser o esforço e pode ser a experiência dele. A experiência dele que permite que ele desenvolva, aplique melhor as técnicas naquele gramado, né? Então, assim, mas nós estamos aqui ao mesmo tempo. Beleza. Nesta existência. E isso é importante de entender. Nesta existência, né? Então, muitas vezes, nós entramos no mesmo grupo, nós estamos no mesmo ambiente, nós estamos fazendo a mesma coisa, nos mesmos objetivos, mas uns conseguem mais, outros conseguem menos. É como, por exemplo, tocar um violão. Conhecemos, ou um instrumento musical qualquer. Conhecemos alguém, vamos lá para o conservatório de música e que não sei o que e tal. Aí duas pessoas escolhem violão, duas pessoas escolhem piano, duas pessoas escolhem violino, saxofone, oboé, não importa, né? Aí os dois começam a estudar. Um desenvolve mais rápido do que o outro. Por quê? Características pessoais de cada um. É a capacidade de cada um, né? Então, é como se colocássemos três pessoas, três sementes, né? Três frutos, e aí um fruto ele desenvolve com mais sementes, outro mais ou menos e outro um pouquinho, né? Então, uma pessoa vai pegar o instrumento, vai tocar mais rapidamente, o outro vai numa velocidade mediana e o outro vai ter mais dificuldade, vai levar mais tempo. Então, essa referência, e eu acho isso maravilhoso, porque Jesus pega características da natureza, né? Ele pega características que são naturais, são da vida. E a gente não pode querer, e nós temos esse hábito, infelizmente, de querer contrariar o que é natural. Isso é da vida. Jesus está aí nos mostrando isso, é da vida. A gente fala assim, mas Jesus, né? Jesus, para ele é fácil, né? Hoje, porque ele já passou por onde nós estamos. E com certeza, em alguns momentos, não foi nada fácil para ele. Então, nesse ponto, ele acaba hoje conseguindo fazer muito mais do que qualquer um de nós. Mas ele já passou por onde estamos passando. Da mesma forma, os frutos que dão mais sementes, né? São as pessoas que já passaram por aquela situação em outras existências, têm mais experiência, aproveitaram mais e por aí vai. E está tudo bem, sabe por quê? Porque isso não é uma competição, não de um com o outro, é uma competição de cada um consigo, né? Eu preciso competir comigo. Como assim? Mas como é que é isso, competir comigo? Eu preciso me tornar melhor do que fui. Simples assim, né? É simples assim. Por exemplo, eu peguei aqui, estou fazendo uma gravação para mandar para vocês, né? Fiz de uma forma, começou a dar certo, mas aí eu errei o negócio e tem que fazer de novo. Aí comecei, tá dando errado. Falei, não entendi. Peraí, então vamos fazer de novo. Droga, tá dando errado. Já sei, quer saber? Vou fazer de uma outra maneira mais fácil. E pronto, estou fazendo. Então, mas como é que eu consegui, assim, deu certo, não deu certo, isso aqui, rapidamente eu fui lá, em questão de minutos e resolvi tudo. Simples, experiência. Eu já faço esse tipo de, né, faço gravação, uso para fazer postagem, não sei o que e tal, já há um tempo. Então, algumas coisas, e isso não deu certo, mas tem outra maneira, vamos lá, pronto, acabou. Então, assim, é de cada um. Algumas pessoas que estão começando agora vão ter dificuldade. Outros que são mais velhos na idade física têm mais dificuldade com relação à tecnologia e por aí vai. Mas tem pessoas, né? O pai da minha namorada, ele está com 92, se eu não me engano, 93. E é tranquilo tecnologia para ele. Olha só, com toda essa idade. Enfim, característica de cada um. Porque o espírito que habita esse corpo físico, ele já tem um tempo. E aí, esse espírito, ele vai aproveitar mais, né? Então, o eu espiritual vai aproveitar mais do ambiente em que está. E vai ajudar também, é claro, a escolher um ambiente melhor. Entendem? Então, assim, quando a gente olha aqui no texto, né, e aí fala, um caiu por terra, outro na pedra, e outro entre espinheiros, e outro, tudo isso é o quê? Uso do livre-arbítrio.
é confiança. Né? Hoje em dia, a gente lendo essa parábola, a gente lembra o seguinte: hoje em dia existem alguns estudos que falam, a ciência falando, tá? Existem alguns estudos em que a ciência diz o seguinte: à medida que o indivíduo ele se coloca em estado meditativo, estado meditativo não é ficar isolado, mente vazia, não é isso não. Tá? Estado meditativo é estar em equilíbrio, é buscar uma conexão superior, se observar, estar sempre refletindo sobre as coisas. O estado meditativo é isso, né, que quando a gente busca isso, quando a gente está em prece, quando a gente está, a gente vive em gratidão, né, a tudo dai graça, em tudo dai graça, né, lembra? Pois é, o indivíduo que ele se coloca nessa postura, nessa posição, ele tem, olha só, ele tem escolhas mais assertivas. Olha só, então se eu me coloco em prece, se eu me coloco em meditação, volta e meia, se eu estou sempre buscando, né, me sentir grato por as coisas que acontecem, mesmo as dificuldades, porque fazem parte da vida, lembro que nosso Pai, nosso Criador, é puro amor, como disse o evangelista João, né, e quer o melhor para nós. Se eu tenho isso na minha mente, no meu ser, e sinto isso plenamente, o meu raciocínio, o meu pensamento, ele é mais assertivo, ele vai mais lá direto ao ponto. Né? Eu posso até errar, mas é um erro menor. Sabe? A ciência diz isso. Então, no momento em que eu busco colocar em prática o ensinamento de Jesus, o que eu faço com isso? O que eu estou me permitindo? Eu estou me permitindo entrar em uma conexão superior que seja mais equilibrada. E essa conexão superior mais equilibrada me permite fazer um uso do livre-arbítrio de forma mais correta, mais assertiva. É a ciência dizendo isso. Jesus falava isso há 2000 anos. Olha só. E a gente insiste em não querer praticar. Né? A gente insiste. Então é preciso que a gente pratique mais o ensinamento de nosso mestre. Tá? Tem uma outra citação que, na verdade, fala também, né, sobre a mesma coisa, mas é colocada um pouquinho diferente e a gente vai ler aqui rapidamente. Escutai vós, isso também está em Mateus, a citação está em Mateus, né? E no capítulo 13 também, só que o primeiro era o versículo de 1 a 9 e esse é versículo de 18 a 23. E está assim: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a parábola do reino e não lhe dá atenção, vejam, a parábola, a palavra do reino. O que é a palavra do reino? É um ensinamento que leva ao reino de Deus. É isso, né? Então, quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Então, vejam, uso do livre-arbítrio. Eu tenho acesso à palavra do reino, que é o ensinamento de Jesus. Se eu tenho acesso ao ensinamento de Jesus e escuto um pouco, busco de alguma forma seguir, eu já tenho uma boa semente plantada em meu coração. Mas, se eu não dou ouvidos, ou simplesmente falo, tá, mas agora deixa eu me divertir um pouco, gente, deixa para a próxima. Não. Reencarnacionista tem mania disso. Deixa para a próxima. E a gente se dá mal com isso. Não deixe para a próxima. Né? A próxima já tem uma série de coisas para a gente resolver. Já tem. Creiam nisso. Então, resolvam. Se a gente tem contato com algumas coisas que a gente pode lidar agora, vamos lidar agora com isso. Né? Então, se a gente não lhe dá atenção, aí está aqui, vem o espírito maligno e tira o que lhe for semeado no coração. Se a gente não dá atenção ao ensinamento de Jesus, né, vem o espírito maligno. O que é isso? São as más influências. Não é um espírito ruim, são as más influências.
é o mesmo que dizer que eu escolho os maus ambientes. Eu escolho um ambiente pedregoso, um ambiente com espinheiros, entende? Então, assim, ou tá até um ambiente que tem uma boa terra, eu não quero ter trabalho, aí a semente fica ali na superfície, aí vem o pássaro e come, lógico, está com fome, não, vai comer a semente, eu dei bobeira. Então, assim, esse espírito maligno que está ali no texto, né, que está assim, vem o espírito maligno e tira o que lhe for semeado no coração. Nada mais é do que a má influência. E a má influência, ela só se instaura se eu permito, porque é resultado do meu livre-arbítrio, da minha escolha. Percebem? Então vamos adiante. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Né? Aquele que recebe... Ah, sim, detalhe, porque a gente falou que a semente que fica de repente ao longo do caminho, tudo bem. Né? E a gente quer fazer uma observação aqui, o seguinte. Se vem uma influência ruim e de repente eu agarro ela e tudo mais, mas aí de repente falei, caramba, o que eu fiz? Não era para ter dado atenção, ou fiz besteira, tudo bem. Ah, tudo bem? Claro, tudo bem, você percebeu. E ao perceber, você tem oportunidade imediata de retornar. Ah, mas agora eu não consigo porque eu fiquei viciado. Tudo bem, peça ajuda. Olha aqui, estamos aqui, já somos um grupo e com certeza um disposto a ajudar o outro. Então, tudo bem. Seria o ideal? Não, mas aconteceu e tudo bem. Não se martirize, não se entregue à culpa. Poxa, mas eu não devia. E agora? E agora segue em frente. Peça ajuda, peça orientação e segue em frente. E aí ele continua. Aquele que recebe a semente em meio às pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria num primeiro momento. Ele recebe e fala, nossa, caramba, isso que Jesus falou? Claro, tem tudo a ver. Isso é maravilhoso. E aí alguém, de repente, grita, Alexandre, opa, festa! Festa? Vambora, vambora. Ah, depois eu vejo esse negócio aqui de Jesus. Percebe? Recebe a palavra, entende, mas desperdiça a chance. Uso do livre-arbítrio. E aí vamos adiante. E aí, não tendo raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo de reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda, né? Porque aí, enfim, acaba se envolvendo com uma série de situações complicadas. E aí acontecem coisas ruins que depois a gente fica assim, poxa, mas por que isso acontece comigo? Por causa disso. Voltamos a dizer, tudo bem. Só que não podemos ficar reclamando. Reclamando é que não dá. Porque ao reclamar, a gente perde tempo. A gente solidifica, a gente fortalece o que deu de errado. Caramba, deu de errado. Putz, que bobeira. Verdade. Vamos seguir em frente. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Né? Então é o mesmo que dizer que é aquele que se entrega ao mundo. Assim, como assim o mundo? O mundo, a gente vive nele, sim. É um mundo de provas e expiações. Aquele que se entrega ao mundo é aquele que se deixa levar pelas provas e expiações. É aquele que não enfrenta e volta a dizer, fala assim, mas eu procuro, eu até enfrento, mas não consigo. Tudo bem. Você não tem que fazer sozinho. Vivemos em sociedade. Há várias, dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas que querem ajudar. E há aquelas até que estão passando pela mesma situação e que precisam apenas de um ombro. E não importa se é o seu, que você também está com dificuldade, porque um apoia o outro, um ajuda o outro, e os dois se tornam vitoriosos. É isso. Vamos lá. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um.
né? E aí, quem é esse? Naquele grupo que aceita a palavra, que fala, cara, Jesus é o cara, eu vou seguir, é ele, a gente tem que fazer isso. Alguns vão aproveitar mais, vão se dedicar mais, vão fazer, e o outro está se dedicando também, mas ele não está, ele ainda não tem a capacidade daquele primeiro, e aí ele aproveita um pouco menos, e está tudo bem, porque é a capacidade dele. E a gente não pode exigir mais. E tem outro que igualmente escuta, reconhece, mas só consegue fazer valer um pouquinho. E tá tudo bem. Ah, ele é menos capaz. Não é questão dele ser menos capaz. Está dentro da menor experiência que a gente traduz como capacidade. Mas é bom que diga o seguinte, porque senão a gente fala assim, ah, esse aí tem menos capacidade. Não, não é isso. Né? Ele tem menos experiência moral, ele tem menos experiência de vida espiritual, ele tem menos. E, portanto, a capacidade dele é um pouco reduzida. Não é por má vontade. Talvez ele tenha até mais vontade do que aquele com maior capacidade. Mas o fruto, o resultado daquilo que ele faz é um pouco menor porque lhe falta experiência. Logo, precisamos respeitar a capacidade de cada um, o esforço de cada um, sem julgar, sem condenar. O julgamento, a gente sempre brinca dizendo que o julgamento faz parte da caminhada, porque se alguém fala assim, vai lá em casa tomar um cafezinho, né? E a gente fala, puxa, caramba, esse café está frio. A gente está julgando. É um julgamento que a gente faz. Mas o julgamento que se fala no ensinamento de Jesus é aquele julgamento que leva à condenação. Né? Eu falo assim, nossa, me deu um cafezinho frio. Não sabe fazer café, nunca mais eu venho, porque não sabe receber, porque não sabe isso. Eu já estou condenando, entende? Então, a questão é, eu não posso condenar, eu tenho que respeitar a capacidade de cada um. E respeitar a capacidade de cada um é reconhecer que cada um tem o seu momento, assim como eu tenho o meu. E pode ser que, dependendo da semente, dependendo do ambiente, dependendo do objetivo, outros podem correr na minha frente e me deixar para trás. Por quê? Porque naquele campo a minha experiência é menor. Enfim, essa é a reflexão que a gente queria trazer sobre a parábola do semeador. Eu lamento não estar aí com vocês e a gente poder discutir a respeito dessa reflexão, mas eu espero, de todo o coração, que esse estudo tenha sido de grande proveito para todos nós. Para mim, com certeza foi, e eu espero que para vocês também. Enfim, que nós possamos aproveitar tudo aquilo que a gente recebe desses estudos e praticar. Né? É como o exercício do colégio. Vou para o colégio, o professor dá uma matéria e a gente tem que praticar. Se não praticar, a matéria fica no esquecimento. Né? Então, que nós possamos. O bom de estar gravado é que a gente pode rever. Né? E talvez, quem sabe, vocês não percebam algo que eu não consegui perceber. E eu gostaria imensamente de poder receber isso. Tá certo? Uma ótima noite para todos, um bom estudo, ótimas reflexões e espero de coração poder vê-los numa próxima oportunidade. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.